Hoje, falar sobre adoção é algo que me agrada, porque é o sair do seu conforto para fazer algo mais para alguém, para dar uma vida nova, para dar o amor que esta criança, que esta pessoa precisa. Então você tem que sair do seu conforto mesmo, do seu dia a dia, para poder, mais do que adotar, doar-se. Isso é importante. Por isso, nós falamos sobre quem adotou, né, que foi a nossa conversa com a Melissa, mas agora nós vamos conversar com a Emanuela, porque ela está do outro lado da adoção. Ela foi adotada. Então, por isso, eu já convido a Emanuela a estar conosco, Emanuela Valdez, para a gente conversar também sobre a história dela e conhecer esse outro lado da adoção. Emanuela, seja bem-vinda, viu? Oi, obrigada. E olha, é interessante, eu não sei se você estava acompanhando, né, online aí a minha entrevista com a Melissa, e a emoção dela de amar estas crianças antes mesmo de saber o nome, de conhecer a história, de conhecer detalhes, antes de saber nada, características, eles já amaram estas meninas. Com você, pelo que você contou um pouquinho da sua história, você também foi muito amada. Conta pra nós essa história da sua adoção. Então, a minha, né, que eu vi que a Melissa citou a parte burocrática, na verdade. Então, eu creio que, né, a minha não foi tão burocrática assim, porque eu tive um trâmite de chegar até a minha mãe sem, né, essa meio que burocracia de fórum e tudo mais. Né, eu digo que foi uma salvação que aconteceu comigo, né, da minha mãe me adotar, e eu fui, né, para casa dela com 2 dias de vida, né, quando eu saí com a minha mãe biológica, né, da maternidade, eu já fui com a minha mãe, né, que eu falo nem que não é minha mãe de coração, porque pra mim é minha mãe mesmo. Com certeza, com 2 dias, ou seja, ela deu já desde pequenininha, desde bebê, todo o amor que você precisou e merecia. Sim, e é uma coisa muito, né, que nem eu vi ela falando que os irmãos das meninas que adotaram do lado e tudo mais, eu acho que Deus planeja muito, porque minha mãe, ela teve outras meninas na vida dela, né, que foram pra casa dela, né, que eram filhas de alguém que não queria, e eu acho que tinha que ser eu escolhida, porque nunca dava certo também, que nem você falou da rejeição, de não querer, as famílias que cediam essas crianças para minha mãe, acabavam pegando de volta e ela ficava sem ninguém. E eu acho que ela estava esperando ou preparando ela para que fosse eu. Quer dizer, a sua mãe também passou por um processo doloroso de perda das suas irmãs, né? Que teriam sido suas irmãs. Sim. Mas, em compensação, você chegou ali, aquela coisinha fofinha, pequenininha, e com certeza transformou a vida dela. Como era o laço de mãe e filha? É porque éramos só nós duas, né? Em casa, eu brinco, né? Que era eu e ela, um aquário de 2 cachorros e um gato. Era só a gente. Então, quando eu era menor, eu acho que eu não entendia tanto, até os meus 15 anos, né? Que é a idade da rebeldia, né? Da aborrecência. Mas depois que eu fui crescendo, fui morar fora, né? Fui fazer faculdade, o elo ficou muito mais próximo, né? Porque a gente às vezes reconhece mesmo quando a gente fica longe. E hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora fazer supermercado. Mas por quê? Porque minha mãe gostava. Então são coisas pequenas, né, no cotidiano que a gente aprende a amar e a gostar. E às vezes eu tô na fila do caixa assim, eu até choro de me emocionar porque hoje minha mãe é falecida. Mas é uma coisa que me remete muito a ela, sabe? Que me dá uma sensação na pele, assim, da presença dela. Eu tenho certeza que você deve ter muitas lembranças boas da sua mãe, né? Porque eu penso assim, a Emanuele está com a gente agora contando um pouquinho da história dela, e eu imagino, ela não teve essa consciência do caso anterior, né, que as crianças já estavam crescendo, já tinham irmãos, né, e ganharam um novo lar. No caso dela não, o único lar que ela teve, a única mãe que ela teve foi a mãe que a amou desde os 2 dias de vida.
Então, essa experiência da adoção, de ser amada por alguém que não tem o mesmo sangue que você, né? E ao mesmo tempo, porque a gente pensa assim, isso é coisa da sua mãe, coisa do seu pai, porque herdou no sangue, né? Mas no caso da Emanuela, não aconteceu isso, não era o mesmo sangue e mesmo assim, ela ainda tem essa mania da mãe, né? Então, eu acho que essa convivência, esse amor é tão forte, esses laços são tão fortes que acabam fazendo com que você, Emanuela, tenha esses bons hábitos da sua mãe. Por isso que você se emociona quando vai no supermercado. Para muita gente pode parecer uma loucura ou uma coisa muito simples, mas para você tem significado. E é muito engraçado isso que você falou, que às vezes de sangue, porque tem muita gente que às vezes não sabia e me achava a cara da minha mãe. Falava, nossa, como vocês são parecidas, sem saber. Entendeu? Então era muito engraçado. Porque você tem essas... as características, né? Mas pela convivência. E eu acho que isso é muito legal. Então as pessoas achavam você parecida com a sua mãe. Sim, até fisicamente. Olha que delícia isso. E agora, você hoje olha para a maternidade, olha para a história sua e da sua mãe de maneira diferente? Quando a gente é mãe, a gente entende, né, algumas coisas que os pais, né, as mães faziam pra gente. Então hoje, né, tendo uma filha, eu vejo, né, eu tento ser muito parecida como a minha mãe foi uma mãe pra mim, coisas que eu criticava. Às vezes a proteção, sabe, que a gente fala que ele tá enchendo o saco, quer me cobrar, mas não é. É um zelo, né, que a gente tem pelo outro que às vezes o outro não vê. Só depois passando pela maternidade que consegue enxergar. Quantos anos tem sua filha? 5. 5 anos? Olha que delícia! Então hoje o ser mãe para você é transferir as boas coisas que a sua mãe adotiva deu a você, você está transmitindo para sua filha. Você se sente um pouco da sua mãe no ser mãe de hoje? Sim, muitas coisas que eu falava, eu não vou fazer, estou eu fazendo. Principalmente a parte do põe chinelo, vai calçar, tira o pé do chão. Isso é que eu ouço minha mãe falando na minha cabeça e eu repetindo para minha filha. Você se ouve fazendo isso? Sim. Olha que delícia. E para você, quando você sabe de casos de adoção ou quando você vê outras histórias paralelas ou parecidas com a sua, como que você sente? Ou quando as pessoas perguntam sobre adoção pelo fato de conhecer a sua história, saber que você é adotada, o que você transmite para estas pessoas que têm curiosidade sobre ser adotada? Eu acho que é uma gratidão muito grande, porque às vezes, né, quando é uma gravidez, é um susto, né, se não foi planejado antes, mas aquela pessoa, ela já te amou, que nem a Melissa falou, muito antes, ela já te queria antes de você existir. Então você fala sobre a gratidão para essas pessoas. Gratidão de alguém ter te amado, né, antes de te conhecer, que nem uma letra. Não sabe quem é, as características que vai ter, mas ela já te ama. A sua mãe chegou a conhecer a sua filha? Não, ela faleceu. E eu acho, né, na minha cristã, né, que eu sou católica, eu acredito que foi Deus me dando um reembolso, vamos dizer assim, porque ela faleceu 1 ano antes da minha filha nascer. E hoje ela chama Helena, porque minha mãe chamava Helena, e eu acho que Deus viu o quanto eu precisava de alguém, porque a perda foi muito grande. E quanto eu fiquei, que eu precisava, né, de alguém para me fazer companhia, para estar comigo. Então ele mandou a minha Helena. Tirou uma Helena e mandou outra. Ou seja, você não vai ficar sem Helena. Não. Olha, eu quero agradecer a tua participação comigo hoje. Muito obrigada por ser esse exemplo, por ser essa luz, né, na vida de pessoas que estão em dúvida. Será que eu adoto ou não? Mas contando a tua história, a gente tem certeza que hoje a gente abriu caminhos e abriu o coração de muita gente. Inclusive, nós temos fotos de suas, né? Nós mostramos algumas agora há pouco, mas eu quero ver as fotos da Helena também. Vamos mostrar. Você e a sua mãe nessa foto. Isso, e tá até com o mesmo vestido. Olha...
Ah, e nós vamos ver a outra foto agora, que é essa, a Helena mais velha e a Emanuele pequena, e o mesmo vestido que você usou, você colocou na sua filha, colocou na Helena. Isso. Agora essa é a Helena pequena. Isso. Ai, olha que lindo. Gente, isso é amor. E é um amor que não se explica, mas é um amor que se sente. Emanuela, parabéns, viu, por você amar sua filha, por ter colocado o nome da sua mãe também como forma de gratidão, eternizando essa mulher importante que aconteceu na sua vida pela graça de Deus. Amém. Quer acrescentar algo que você gostaria de falar sobre essa sua experiência de ser adotada, que a gente não tenha falado? Eu acho que às vezes as pessoas pensam, né? Uma coisa importante, pelo menos que foi pra mim, eu sempre soube que eu era adotada, nunca me foi escondido, né? Eu sempre falava, minha mãe do coração e tudo mais, e isso é muito gratificante, eu acho, porque às vezes tem pessoas que, né, ficam com medo, acabam mentindo, então eu acho muito bacana sempre ser esclarecido, né, pra criança. Contar a verdade. Que ela já foi muito amada antes de vir. Gostei dessa dica, foi muito bom. Então, falar a verdade para a criança é importante. Perfeito. Emanuela, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe você e abençoe a Helena também, viu? E ó, claro, feliz Dia das Mães. Deus te abençoe demais. Para todas nós. Para todas nós, é isso mesmo. E olha, a gente continua aqui o programa Mulher.com, conversamos agora com a Emanuela Valdez, mãe da Helena, mas também filha da Helena. Olha que história linda e legal. Mas tem mais coisas para acontecer no Mulher.com, conto com a sua companhia. A gente vai para o intervalo e volta já.